comunicação constrói pontes, revela diferentes pontos de vista e contribui para a criação de uma sociedade mais ampla, plural e dinâmica. Em uma universidade, é a comunicação que conecta o público interno com a sociedade. É por meio deste trabalho que as pessoas conhecem os projetos, as pesquisas e as ações desenvolvidas na Universidade Federal do Paraná e percebem a importância do ambiente universitário. Por outro lado, a comunicação também aproxima os especialistas da universidade das discussões sociais, contribuindo para a pluralidade e o embasamento de temas de debate público. A comunicação também tece as relações internas, criando canais entre os setores, campi e a comunidade acadêmica da UFPR. A assessoria de comunicação da Universidade Federal do Paraná, ela já vinha trabalhando desde a primeira gestão do professor Zac com uma formação de ampliação das suas áreas de atendimento, né? A visão do professor Zac, entendendo o quanto é vital, o quanto é importante o processo de comunicação, tanto para o público interno quanto para o público externo, né? Fortalece a área da comunicação. E você percebe o quanto esse é vital para conversar com os veículos de comunicação. Que isso é fundamental para perceber que imagem a sociedade tem desta instituição. Nos últimos 8 anos, a comunicação social da universidade passou por profundas transformações. A assessoria de comunicação social foi transformada em Superintendência de Comunicação Social e Marketing e abriga as unidades de comunicação institucional, assessoria de imprensa, redes sociais e relações públicas, eventos, birô de produção gráfica e marketing, rádio e televisão universitárias. O meu trabalho dentro dessa gestão foi justamente começar a criar raízes nessas unidades, para elas começarem a ter autonomia gerencial, para que elas funcionassem de fato como uma superintendência já. Agora, quando a gente tem a aprovação desta superintendência pelo Conselho, você tem o de direito. Ou seja, essas unidades agora passam a existir no organograma da universidade. Todo o trabalho da Superintendência de Comunicação é organizado atualmente pelo SACI, o Sistema de Apoio à Comunicação Integrada. Por meio dele, qualquer servidor da UFPR pode criar demandas, realizar pedidos de cobertura e de produção de releases para a imprensa. Todo o processo é transparente e pode ser acompanhado por protocolos. O SACI também gerencia todo o atendimento realizado para a imprensa. Com a implantação do sistema que a gente trouxe de São Carlos para a gestão de informação do SACI, que era um software livre, a gente pagou apenas pela instalação, não pagou nenhum custo pela licença do software em si, a gente também criou o primeiro boletim eletrônico por e-mail para estudantes. Da mesma forma que a gente atende esse público interno, que solicita demandas para a imprensa também nos liga diariamente sobre os mais diversos assuntos. Quando a solicitação é feita de fora para dentro, a gente também registra isso no SACI. Então isso agiliza em muito a produção, tanto para dentro quanto para fora da universidade. É por meio do trabalho da assessoria de imprensa e da comunicação institucional que a UFPR presta contas para a sociedade. Os projetos, as pesquisas e as ações desenvolvidas na universidade se transformam em reportagens, veiculadas em grandes jornais, revistas, programas de rádio e televisão. Os grandes especialistas da UFPR se tornam fontes para a imprensa e auxiliam no entendimento dos problemas e nos debates sociais. A SES também é demandada para outras pautas, porque ela tem um banco de especialistas gigante em todas as áreas de conhecimento. Então, alguém está fazendo uma matéria sobre água, pensa que imagina, e provavelmente com razão, que a UFPR tem alguém que entende de águas. Está fazendo uma matéria sobre o sinal que captaram supostamente de vida extraterrestre, um sinal de rádio e tal, vai imaginar que tem um físico na universidade que pode tratar disso e provavelmente esse jornalista tem razão, a gente vai achar essa fonte. As redes sociais foram tratadas com carinho nos últimos anos.
As páginas da UFPR no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr são desenvolvidas pensando nas especificidades de linguagem de cada meio. Uma comunicação mais interativa com o público tornou as redes sociais da UFPR um sucesso, com altos índices de interação. A gente resolveu torná-la mais interativa, mais próxima das pessoas e, com isso, readequando a linguagem ao público que está nas redes sociais. Então, assim, eu acredito que ali é o ambiente em que você pode falar informalmente com as pessoas, porque você está próximo com as pessoas. A gente foi paulatinamente colocando essa interatividade para sentir se era esse o caminho mesmo que a sociedade, que o público esperava da universidade nas redes sociais. E a resposta foi muito positiva e muito rápida. Se eu não tivesse essa liberdade de conduzir a página da maneira que eu conduzo, ela não seria a mais curtida das universidades federais do Brasil hoje. Assim. Eu atribuo quase que totalmente o sucesso disso a essa liberdade, nunca tive amarras para fazer nada. E com isso eu adquiri muita responsabilidade para fazer a página. A página da UFPR na internet também passou por profundas transformações. O primeiro passo foi desenvolver um novo domínio dentro da própria universidade, por meio de uma parceria com o CCE. A página, desde o momento em que passou a ser administrada pelo CCE, possibilita a gente estar em eterna construção, em melhoria, né? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você vai apertando as porquinhas um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, para que a engrenagem fique toda ajustada. O segundo estágio que a página passou, aí já foi quando eu estive na CS, para dar mais visibilidade às notícias, pelas editorias, né? Que são as editorias mais UFPR, ensino, né? Graduação em ensino, pesquisa e de extensão, né? Que são as 4 principais editorias de destaque, e os eventos, né? Então, com isso, a gente conseguiu dar mais visibilidade na página. Então, hoje, a gente antigamente tinha uma foto de destaque, era uma matéria só que ficava em destaque. Hoje são 4 por página. Além disso, a gente colocou também a televisão da universidade na página principal. O aplicativo Mais UFPR foi outra estratégia de aproximação com o público, desta vez com os futuros calouros da universidade. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente por usuários do sistema Android e disponibiliza em tempo real a lista dos aprovados no vestibular da UFPR. A novidade facilita a vida dos candidatos e deixa de sobrecarregar o sistema da universidade nos dias de divulgação de resultados. Nesses últimos anos, a gente teve em torno de mais de 50 mil pessoas inscritas fazendo vestibular. Se imaginar que para cada candidato você tem mais 2 pessoas interessadas, você multiplica aí isso para 150 mil pessoas naquela mesma hora procurando a mesma informação. Isso derruba qualquer sistema. Então a ideia era pensar uma forma de divulgação desse resultado, que fosse seguro, principalmente, né? Aí se chegou na solução do aplicativo para celular mais o FPR. Nas exatas 2 horas da tarde que ia ser lançado a lista, aplicativos online com telefones, com aparelhos, né, porque vale tanto para tablet quanto para celular, né, ligados, fica um número de 30.038 usuários online. Isso significa o seguinte: 30.038 pessoas receberam a lista instantaneamente, assim que ela foi disponibilizada pelo núcleo de concurso. É a única universidade federal do país que usa esse sistema, né? Então também é um exemplo inédito de novas tecnologias em comunicação. Em breve, os restaurantes universitários terão um novo produto de comunicação, é o eMídia, que são telas de comunicação que vão trazer notícias, avisos e informações importantes para os estudantes enquanto almoçam ou aguardam na fila do RU. Você ter uma tela eletrônica, uma televisão, com as notícias da universidade em destaque no site, lá sendo exibidas, com avisos úteis para aquela comunidade, desde o cardápio do dia do RU, do qual ele vai entrar, até prazos de bolsas, para requerimento de bolsas ou outras atividades, né, internas da universidade. É um instrumento de comunicação direta
com o público estudante, principalmente, que é o que mais usa o RU. E mais do que isso, ele é um instrumento que se comunica mais rapidamente com o aluno carente. Esse projeto ele está na UFPR-TV porque mais para frente vamos tentar desenvolver softwares ou buscar novas formas de trabalhar esse conteúdo, que possamos colocar informações em vídeo, informações em imagens. Então, a proposta é ser exatamente um e-mídia, né? Um conteúdo multimídia, algo que venha a inovar e fazer diferença na forma da universidade se comunicar com o seu público. A Superintendência de Comunicação também conta com produtos impressos. O Notícias UFPR, que originalmente era um jornal, foi transformado em uma revista semestral. O objetivo é oferecer ao público uma publicação de melhor qualidade. O jornal era uma coisa que saía com menor periodicidade, né, com menos folhas. A revista sai com mais folhas e com um espaçamento maior. Então não se gasta mais fazendo revista do que se gastava com o jornal. A gente só concentra mais as informações, né, as edições, e faz uma publicação com uma linguagem diferente, com uma linguagem para a revista. E por que isso? Porque a gente não estava só pensando em fazer um jornal panfletário, né? A gente queria passar notícias da universidade onde as pessoas tivessem o prazer de colocar debaixo do braço e levar para sua casa, para ler em casa com mais atentamente sobre aquilo que acontece dentro da universidade. A revista Ciência UFPR é uma revista semestral que divulga com linguagem simples e acessível as pesquisas científicas realizadas na universidade. A publicação presta contas com a sociedade e também divulga para a mídia as descobertas dos nossos cientistas. O foco dessa revista, inicialmente, era a comunidade externa, interna e externa, né? Mas o que nos surpreendeu foi a recepção que essa revista teve nos veículos de comunicação. Foi uma recepção a mais do que a gente imaginava. Quando a gente chegou e mostrou para os jornalistas e veículos de comunicação que a gente tinha esse tipo de publicação, eles falaram, isso é tudo que a gente quer, porque a gente quer entender e conhecer mais o que a universidade faz, porque é muito grande, a gente não consegue entender. E isso nos ajuda, né, a perceber tanta coisa que é desenvolvida dentro da universidade. Então, é uma revista específica para a divulgação científica. O Boletim Informe e o Observatório de Notícias são publicados por demanda e tratam da vida dos servidores e da rotina da UFPR. A implementação da rádio da UFPR começou na gestão do reitor Carlos Antunes, que conseguiu, junto ao governo federal, a concessão de rádio educativa FM. Mas a entrada da emissora no ar só foi possível em 2015, após longo trâmite no Ministério das Comunicações, que solicitou a autorização de instalação de torre e antena no prédio da FUNPAR. O trabalho conjunto do nosso reitor Zaque Akil Sobrinho e do reitor da Universidade Federal de Goiás, Eduardo Madureira Brasil, junto ao Ministério das Comunicações, conseguiu alterar as velhas normas de concessão ainda do regime militar para canais de rádio e TV educativos. Antes, as universidades federais eram proibidas de terem concessões de rádio e TV, mas agora tem prioridade para essas concessões educativas. Percebam que houve uma inversão completa dos valores, né? Numa forma de colocar as universidades dentro do processo produtivo do esquema da rede de comunicação, de comunicação de massa especificamente, né? De rádio e televisão, que é fundamental para que a universidade converse com a sociedade, né? E aquilo que eu sempre digo, é uma forma sempre, né? A comunicação de massa é fundamental para as universidades, principalmente para a prestação de contas, além do seu processo educativo. A Rádio Universitária 94.5 UniFM entrou no ar em 2015 e é operada pela FUNPAR, a Fundação da Universidade Federal do Paraná. São 24 horas de programação diárias que conta com música, entrevistas, programas educativos e também com a faixa UFPR, que transmite produções da UFPR TV e da Rádio Web da UFPR. Demorou-se anos entre termos a concessão e ela efetivamente existir, né? A concessão foi dada naquele momento, lá atrás, ainda na gestão do Carlos Antunes,
para que a antena fosse colocada no município de São José dos Pinhais. Então, isso toda a justificativa dessas demoras e tudo é justamente o trabalho que se tinha que ter de trazer a autorização de colocar uma antena dentro do município de Curitiba. Hoje a rádio opera é uma concessão de São José, mas ela opera dentro de Curitiba com uma antena específica, dimensionada para isso, né, no centro de Curitiba. A UFPR também conta com uma rádio web que atualmente está migrando para uma nova plataforma. Inicialmente a gente usava plataformas proprietárias e agora a gente está querendo usar uma plataforma de transmissão de software livre, onde que permita que não só determinados softwares abram o player da rádio, né? Mas qualquer usuário, até mesmo em Linux, consiga ouvir a rádio UFPR. A UFPR TV foi criada em 2002 com o objetivo de oferecer uma programação com qualidade diferenciada e um espaço de formação para estudantes de comunicação. Em 2009, na gestão dos professores Zac Akel Sobrinho e Rogério Molinari, ela foi reestruturada. O primeiro passo foi realizar a regulamentação jurídica dos contratos de terceirizados por meio de licitação. Em 2010, toda a programação da UFPR TV foi reestruturada. A gente pôde repensar os programas, os conceitos, o perfil editorial de cada programa, né? Os cenários, reestruturar o próprio estúdio da televisão. E isso foi feito não partindo só para o novo, foi sendo feito olhando o que tinha sido feito na história da televisão. A gente recuperou um debate que existiu lá na sua fundação, lá em 2002. Paralelamente ao desenvolvimento da UFPR TV, foi criada a Rede IFES, que permite o compartilhamento das produções entre as televisões e rádios de instituições federais de todo o Brasil. A gente não pode separar a história da TV da história da Rede IFES, porque a Rede IFES ela foi um projeto criado na UFPR, num grupo de estudos do professor Carlos Rocha. Então, a partir do momento em que a Rede IFES foi se desenvolvendo, a televisão acabou também tendo a sua relevância, né? A Federal do Paraná, em 2010, é uma peça determinante, né, para que essa rede se implemente de fato e de direito. Ela já passava a existir em 2008, mas a partir de 2010, quando a Universidade Federal do Paraná entra com os dois pés nessa rede, ela assume um papel protagonista. A UFPR TV foi a primeira do Paraná a produzir em Full HD. A aquisição dos equipamentos foi possível graças a uma parceria com a Itaipu Binacional. Uma parceria com o CCE, Centro de Computação Eletrônica da UFPR, permitiu as transmissões ao vivo pela UFPR. Olá, nós estamos ao vivo aqui do Teatro da Reitoria da UFPR, onde daqui a pouquinho vai começar... Olá, seja bem-vindo a mais uma edição especial do UFPR Notícias. Hoje é 26 de agosto e a gente fala direto da Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná, em Piraquara. E além de todas as dicas sobre a carreira que querem seguir... O CCE foi vital para grandes avanços que a universidade teve. Com a parceria do CCE, a gente conseguiu implantar, por exemplo, transmissões ao vivo por rede, porque a gente não tinha recursos para transmissões ao vivo via satélite, né, ou link, né, com caminhão de link. Isso era algo sonhado só para as TVs comerciais. Nenhuma TV, ou pouquíssima TV universitária pelo Brasil, teria condições desse tipo de estrutura. Então a gente vai buscar uma outra solução, uma solução por fibra ótica, né? Utilizando-se redes da universidade, redes Wi-Fi, cabos de fibra ótica, já existentes na universidade. Hoje a UFPR TV conta com uma programação educativa e cultural. Os programas fazem a divulgação científica das pesquisas realizadas na universidade, tratam de saúde, música, debatem o papel da mídia, abrem espaço para a cultura, para os artistas, para as personalidades do Paraná e da UFPR e discutem em profundidade temas atuais. 2.900 episódios de 31 programas foram gravados na UFPR TV desde 2008,
todos com qualidade e conteúdo diferenciados. A ideia não é só comunicar à sociedade o que se faz aqui dentro, que é de suma importância. Além disso, é dar visibilidade a projetos de pesquisa da universidade. Com isso, outras universidades que exibem os nossos programas e outros professores em outras instituições podem perceber uma área de interseção entre os seus estudos. Toda a produção da UFPR-TV é disponibilizada de acordo com os princípios da Creative Commons para compartilhamento livre e gratuito. E as redes sociais fazem o conteúdo da UFPR-TV ultrapassar barreiras geográficas. Com o avanço das redes sociais, o uso do YouTube, do Facebook, nós começamos a sentir a necessidade de trazer o conteúdo da TV para a internet, porque é lá que ele de fato se solidifica e consegue se expandir da forma como o propósito da TV sempre foi muito claro, né? De tornar acessível a comunicação da universidade. Em 2016, a UFPR-TV criou uma parceria com o Canal Brasil e transmite 12 horas da programação na grade, com destaque para o segmento infantil. A gente vê essa parceria com a TV Brasil, que vai nascendo à medida que essa nossa TV vai crescendo, como uma das grandes portas para que a gente consiga ter o nosso canal aberto de televisão. A Superintendência de Comunicação também é responsável pela realização da Feira de Cursos e Profissões, que é um dos maiores eventos da UFPR para o público externo. O objetivo é auxiliar o estudante de ensino médio a escolher o curso superior. Todos os anos, cerca de 80 mil pessoas passam pela feira, que em 2016 foi realizada no novo campus da UFPR em Piraquara. Com isso, você vai ter, em tese, um menor índice de evasão escolar. Porque as pessoas vão conhecer melhor os cursos e, com isso, quando a sua escolha for feita, ela vem mais assertiva. Então, é um evento que tomou uma dimensão absurda, né? E requer um planejamento muito detalhado, muito bem pensado, porque recebe muita gente. Nos últimos 8 anos, a comunicação foi tratada com a atenção que merece, como um processo complexo e contínuo que liga instituições e pessoas. O processo de comunicação na universidade é extremamente complexo. Ele tem várias camadas, ele tem vários públicos, né? Agora, o que mais importante que eu acho de salientar em tudo isso é a visão estratégica de gestão, que o professor Zac vem e coloca sobre a unidade de comunicação, que possibilita e que forma a terra fértil para que tudo isso possa nascer, para que todos esses projetos embrionários que hoje se consolidam como fortes, como consistentes e como exemplos para várias outras universidades no país afora, né, sejam privadas e públicas, né, sejam feitos pela Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é hoje um exemplo com as suas rádios, com a sua TV, com as suas revistas, com o seu site, com as suas redes sociais. Eu acho que esse papel, essa visão de gestor sobre e que nos autoriza e que nos ajuda a implementar, a buscar e às vezes até nos instiga a cada vez mais correr atrás de novos desafios para que a gente consiga melhorar cada dia mais os nossos processos de comunicação, ajuda a universidade, ajuda a sociedade.